TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa, mais um encontro, mais uma oportunidade de aprendizado, mais um momento em que nós temos, assim, essa chance maravilhosa de estarmos com vocês, oferecendo essa riqueza que para mim tem sido incalculável. Antes de nós dizermos o que nós vamos estudar hoje, eu quero agradecer nossas mestras aqui conosco. Contamos hoje com a presença da Maíla. Muito obrigada, Maíla. Eu que agradeço a vocês e a todos que nos acompanham. Ieda, obrigada a você também. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, partilhando a palavra de Deus. E assim, vamos nos preparar, vocês peguem seu material, a sua Bíblia. Nós vamos buscar, logo depois de Deuteronômio, nos primeiros 5 livros da Bíblia, vocês vão encontrar Josué. Pegue Josué, vamos abrir Josué, para que a gente possa fazer a primeira leitura do texto que está ali, para a gente embasar nosso estudo de hoje e a gente começar uma história maravilhosa, que é entender quem foi Josué, o trabalho que ele fez, como é que ele colaborou no plano de Deus para a formação do seu povo. E nós vamos então pegar o capítulo 1, vamos do versículo 1 até o versículo 9, e vai nos dizer: depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, ou auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vô-lo dou, como disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nunca te desampararei. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei: ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Nossa, aqui tem um mandato, uma determinação, uma imposição para que Moisés relaxe, para que seu auxiliar Josué possa estar, assim como esteve Moisés, também relaxado na mão do Senhor, né? Ieda, antes de entender exatamente esse papel de Josué, eu queria entender Josué na linha do tempo desse povo de Deus. Então, Josué, ele é um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Ele aparece aqui no primeiro livro dos considerados, da coleção considerado histórico, que é o livro de Josué. Junto com o livro de Josué, os livros históricos, nós temos o livro dos Juízes,
né, nós temos o livro de Samuel, nós temos o livro também de 1º e 2º Samuel e o 1º e 2º Reis. Então, esse livro de Samuel, o primeiro, né, dos livros dessa coleção considerada histórica. Por que é histórica? Ela vai relatar, né, fatos históricos da conquista da terra, até o período que antecede a monarquia. Então, fazendo uma linha do tempo do personagem Josué, que aparece aqui, né, nesse primeiro capítulo que você leu, do 1 até o 9, Josué, ele foi um homem escolhido por Deus, né, depois da morte de Moisés, ele foi escolhido para liderar o povo, ele tem uma missão, né, ele vai conquistar a terra prometida. Então, ele aparece na Bíblia desde o Êxodo, nos Números, no Deuteronômio, no Pentateuco. E o livro de Josué ele é uma continuidade, como se fosse uma conclusão, né, do Pentateuco. Tem até alguns autores, né, alguns biblistas que quiseram considerar Josué, o livro de Josué, como hexateuco. Quer dizer, seria mais um livro do Pentateuco, né, porque ele é uma continuação do conteúdo do Pentateuco. Então, aí nós vamos ver, cronologicamente, né, como é que surge Josué. Não numa ordem dos livros que está aí, mas ele já aparece ali com o nome de Oséias. Lá no livro dos Números, no capítulo 13, né, quando Javé manda Moisés. Javé, ele... É bom a gente falar assim, Moisés falava com Deus como se fala com um amigo, face a face. Então, tudo que Javé fala, né, Moisés, como servo, ele obedece. Então, Josué ele vai aparecer aqui, né, quando Javé pede para Moisés, para que mande gente para explorar o país de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Mande um de cada tribo e todos eles sejam chefe. Então, aí aparecem as 12 tribos com os seus chefes, para que eles, com uma missão de espionar a terra, para conhecer a terra. E Josué, ele aparece ali como pertencente à tribo de Efraim, né, filho de Num, Oséias. Então, originariamente, o nome de Josué, era Oséias. Então, também, por um mandato de Deus, né, inspirado pelo Espírito de Deus, Moisés ele muda o nome de Oséias para Josué. Né? E aí o significado do nome, que também é importante, significa, o Salvador, salvação, Javé salva. Então, aí ele tem, e também tem uma tradição, essa mudança de nome, né, por conta da função, da missão que ele vai ter. E aí, então, esses 12 espiões, eles vão reconhecer, né, explorar o país de Canaã. E aí, esses 12 espiões, eles ficam 40 dias observando a terra, essa terra que é prometida por Deus, essa terra que corre leite e mel. E quando eles voltam, né, Moisés se reúne em assembleia e aí para ver o parecer deles sobre a terra. Todos concordam que a terra é ótima, excelente, corre leite e mel. Porém, é uma terra que devora os seus moradores. É uma terra que tem homens gigantes, muralhas, cidades grandes. E essa questão de devorar os seus habitantes é porque eles também praticavam o sacrifício humano. Os recém-nascidos eram jogados na fogueira. Então, tinha o lado bom, mas tinha um lado muito inóspito assim, daquela região, do povo, né, da convivência dos vizinhos naquela região, dos povos vizinhos. E somente, então, mas aí os 10 espiões, né, os 10 representantes da tribo, diante da Assembleia, teve um parecer assim, não, a terra é boa, mas a gente prefere voltar para a escravidão do Egito do que enfrentar. Né? E somente o parecer favorável foi de Josué. Josué e Calebe. Eles acreditaram, né, que Deus pudesse dar aquela terra. Mesmo tendo a fé muito grande, né?
a fé de Josué, mesmo tendo que enfrentar gigantes, né? Mesmo que tendo que enfrentar as dificuldades, ele teve um parecer favorável e acreditou nas promessas de Deus, Tá. que ele receberia, né? Que Deus daria terra para eles. Maíla, tentando entender mais aí essa questão da mudança do nome, a gente vê hoje que algumas religiões não, algumas ordens religiosas, na hora que a pessoa vai aceitar o compromisso final, elas mudam o nome, como que para dizer, morri para a vida de antes, estou nascendo para uma vida nova, com um novo compromisso, sou uma nova pessoa. Né? Talvez tenha sido essa a ideia também que se usou com deixar de ser Oséias, passar a ser Josué. Mas esse Oséias não é o Oséias que nós conhecemos que está na Bíblia, né? Não. É comum a mudança do nome exatamente por conta disso que Eda falou. Quando Deus escolhe sempre para uma grande missão. Deus tem sempre um plano dentro do plano dele. E a mudança do nome tem, geralmente, o nome do povo de Israel tem uma ligação direta com a missão que ele vai ter. Então, esse Oséias, que é, na verdade, Josué, também tem um nome aí modificado. Isso acontece também, como você falou, por exemplo, os freis, né, nas ordens religiosas franciscanas. Eles trocam os nomes, na ordem carmelita. Isso também. Né? Então, por exemplo, as irmãs carmelitas, elas assumem um novo nome a partir daquela espiritualidade que ela quer ter dentro do convento. Né? Então, isso é muito interessante. E esse Josué aqui, que antes era Oséias, não é o profeta. Certo. O profeta Oséias, que vai aparecer lá dentro do período da monarquia, não é o mesmo que Josué. Maíla, uma outra pergunta. Eu sei que você já tem um assunto engatilhado na sua mente, mas me chamou a atenção, no comecinho da leitura que eu fiz, falar que depois da morte de Moisés, quando a gente normalmente sabe que ninguém sabe da morte de Moisés, diz que Moisés subiu ao Monte Horebe e ali ninguém mais soube dele. Né, para que ele não pisasse a terra prometida, Canaã. Por que é que ele faz questão de dizer, Josué frisa 2 vezes a morte de Moisés? Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te. Isso no versículo 2. Então, essa questão do mistério por detrás da morte de Moisés é algo que atiça a curiosidade. O que aconteceu com Moisés? Ele subiu o monte, não desceu mais, por que ele conduziu todo o povo nesse processo de libertação lá do Egito, faz toda a caminhada do deserto, e agora justamente para entrar na terra prometida, conquistar, como Ieda colocou para nós, justamente agora Deus não permite, não podia, já estava chegando, guardasse a vida dele mais um pouquinho. Para que ele fizesse a celebração da conquista, né? Isso, para ele poder aproveitar, como se diz, colher os frutos dessa caminhada. E aí que vem o grande ensinamento de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que toda grande liderança, como no caso Moisés, que agora também vai ser Josué, quer nos mostrar? Que primeiramente, toda boa liderança tem que entender que ela é um instrumento na mão de Deus. Quem, na verdade, é dono do processo, quem faz toda a ação é Deus. E essa pessoa, ela é um instrumento de Deus para isso. Trabalhar nessa liderança também é essa questão da humildade. Então, claro, uma liderança, ela se destaca, mas o que ela precisa sempre trabalhar? Essa humildade que deve estar junto com esse papel de líder que ela tem. Terceiro ponto, que não importa a caminhada, o processo que tenha sido feito, outros vão dar continuidade.
Então, um grande líder é aquele que percebe e aprende que ele não precisa estar em todas as etapas do processo. Ele pode começar, dar continuidade, alguém vai continuar. Porque para ele não se sentir insubstituível e esquecer que, na verdade, o dono do processo todo é Deus. Certo. Então, é daí que a gente aprende com essa morte de Moisés, antes mesmo de entrar na Terra Prometida. Porque algumas pessoas dizem assim na leitura: ah, Moisés não entrou porque ele foi castigado por Deus, por ter reclamado lá no deserto, não acreditado que Deus tiraria a água da pedra. Mas espera aí, diante de tantas coisas que aconteceram nesse processo do deserto, e tantas vezes que Deus perdoou aquele povo de cabeça dura, que reclamava, que murmurava, justamente com Moisés, Deus não perdoaria e tiraria dele a terra prometida só por causa disso? Não. Então tem algo muito maior por detrás. Então, E aí que entra a figura de Josué. Certo. Né? Nesse sentido, Josué dá essa continuidade, fazendo a gente perceber. Moisés fez o trabalho dele, ajudou, foi extremamente importante. Outros darão continuidade. A morte dele é algo natural nesse processo, para trabalhar até para a gente essas virtudes da liderança. Então, essa questão que você colocou, né, que na hora de chegar na terra prometida, né, Moisés não entra. Aí ele faz a gente lembrar a carta aos Hebreus, que ele fala assim, né, que Moisés, ele não entrou na terra prometida por Deus, porque Deus tinha algo melhor para Moisés. Uma cidade, né, não construída pela mão humana, cujo arquiteto é Deus, a Jerusalém Celeste. Então, é muito bonito que existe algo maior, né, algo melhor, né, que Deus tem sempre para nos dar. E Maíla, a Ieda falava dessa questão de só Josué aceitou entrar na Terra Prometida porque ela oferecia um risco que eles não sabiam exatamente qual era. Mas exatamente nesse trecho que vai do versículo 6 até o finalzinho, por 2 vezes, eles colocam que era para ter cuidado, seja firme e corajoso, para tenha cuidado no agir. Por 2 vezes ele cita esse ter cuidado no agir. Era com relação exatamente a isso que a Eda colocou, dos riscos que a terra, embora sendo produtiva, maravilhosa, generosa para com quem lidasse com o chão, com o solo, ela poderia oferecer esses riscos iminentes? Sim, exatamente. Porque nós temos que tirar aquela ilusão que Deus deu essa terra para o povo de Israel novamente e que essa terra prometida, com esse jargão, onde corre leite e mel, que maravilha, estava lá esperando aquele povo sair do Egito, voltar para ela de novo, pode vir e tomar posse. Não. Eles precisavam conquistar essa terra. Ali tinha vários povos morando nela, em volta, outros que queriam invadi-la. Então, realmente, era uma terra de luta, de batalha. Não era uma terra de ninguém, Não, né? não era uma terra. Ao contrário, era uma terra de muita gente. E que o povo de Israel, era mais um querendo conquistar. Tudo bem que para eles algo tomado como uma herança de Deus, dentro da promessa, mas que eles precisavam conquistar. Por isso que a gente vai ver no livro o bloco dos juízes, tanto aqui Josué, Juízes, o livro de Samuel, de Reis, essa verdadeira luta. Toda hora aparece um povo diferente, né, Ieda? Uma hora é Amalecita, Filisteus, amorreus, medianitas, porque toda hora eles tinham que estar batalhando sempre a orientação de Deus. Não era para ter guerras de conquista, no sentido de fazer guerras para poder aumentar aquele território, mas guerras de sobrevivência, de conquista daquele território, no sentido que eles precisavam lutar para ter aquela terra novamente. Seriam guerras de defesa.
e não guerras de conquista, de ampliação de território. Certo. Né? Então, eram realmente situações que eles precisavam lutar para poder conquistar. E exatamente vem a confirmação, a certeza. Termina o trecho que eu li dizendo: não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. E na verdade, isso tem sido o plano de Deus desde os 40 anos lá atrás, com a retirada desse povo, onde realmente foi pela mão de Deus que esse povo foi conduzido. Sim, né? Não se pode esquecer nunca de que Deus está com eles. Eles precisavam ter essa confiança. Por isso, tanto Josué e Caleb, eles acreditam piamente. Vai ser fácil? Não. Mas nós estamos com Deus. Caleb ainda lá no Números, ainda meio que fica com receio, mas Josué toma frente e fala: não, nós vamos conquistar. Deus está conosco, o povo vai ser motivado para isso. E aí a gente vai vendo que durante todas as batalhas, Deus sempre estando à frente, a mão poderosa de Deus, sempre agindo e fazendo com que eles fossem vencendo. E como toda batalha, toda luta, tinha as derrotas, mas essa estratégia, ele era um ótimo estrategista, a gente vai ver isso para frente. Mas lembrar sempre que Deus estava com eles, e isso é o que motivava nessa conquista. Ok, eu vou pedir que vocês continuem um instantinho aí, porque vamos conhecer o lado guerreiro de Josué, agora que ele toma a terra, entra na terra, pisa no chão prometido, para que a gente saiba como é que isso se deu. Já voltamos. Voltamos, gente. Olha, conhecer Josué está sendo um encanto, porque quem não assistiu os 10 Mandamentos, né? Um filme épico, um filme maravilhoso, um dos primeiros filmes históricos religiosos que a gente conhece, de grande proporção, um filme realmente encantador. Eu quero começar justamente pegando a figura de Josué, que é o objeto do nosso estudo de hoje, é o nosso personagem de hoje, e perguntar como surge Josué nessa história e vem se tornar o braço direito de Moisés. Ele sai de algum lugar para se encontrar com Moisés, ele estava no meio daquele povo escravo, ele se destacou no meio dessa insurreição que começa a surgir, essa necessidade de libertar esse povo. Me conte um pouquinho desse início aí, Ieda. Então, ele é um grande líder, né? Ele é líder político, militar e espiritual do povo de Israel. Mas ele não aparece assim de repente. Então, desde da sua juventude, desde muito jovem, Josué, ele é auxiliar de Moisés. Aí lá no Êxodo, né, aparece ele como ajudante de Moisés, porque Moisés, o povo consultava Javé na tenda da reunião. E Josué era um jovem, né, que ajudava Moisés, ele não se afastava do interior da tenda. Então ele tinha toda uma formação religiosa também, né? Porque a tenda era o lugar onde Javé, o lugar de oração, né? Lugar onde se consultava Javé, né? E aonde Moisés também falava, como se fosse o Monte Sinai, né? Ela era fora do acampamento. Então, desde muito cedo, ele não se afastava do interior da tenda, né? E também nos 10 mandamentos, ele ajudou Moisés. Moisés se levantou com a ajuda de Josué. Números 24:13 cita essa parte, né? Então, quer dizer que desde a subir a montanha dos 10 mandamentos. Então, desde aquele período, né, da entrega da lei por Moisés. Então, ele é um ajudante, é um companheiro de Moisés, né? E continua, quer dizer, ele foi sendo capacitado no decorrer do tempo, né, para chegar até o momento. Além disso, ele foi também o primeiro, muito jovem, um comandante do exército israelita. Então, o primeiro ataque que o povo de Israel teve no deserto foi liderado por Josué. Nós temos isso também
lá em Números ou Deuteronômio, né? Que ele, enquanto Moisés orava, né? Josué, os israelitas ganhavam a batalha, né? Então isso também para dizer o quê? Que tem que ter a oração, a intercessão de Moisés e a batalha, a guerra que é vencida por Josué. Então ele, desde jovem, junto com Moisés, preparado, foi um homem preparado. E ele só recebe o cargo depois de sucessor de Moisés, com a imposição das mãos de Moisés. Antes de morrer, Moisés impõe, o sumo sacerdote Eleazar também impõe as mãos sobre Josué perante toda a comunidade israelita. E aí eles aceitam, acolhem Josué como novo líder de Israel, sucessor. Maíla, e a gente vê então nessa questão de se tomar posse da nova terra, Canaã, a terra prometida, a primeira cidade que eles vão encontrar é Jericó. E o que acontece quando eles chegam em Jericó? Então, Jericó está aí quase na fronteira, então é o primeiro grande obstáculo que eles têm para poder entrar e começar essa conquista da terra prometida. Lembrar que Jericó era uma cidade com fortalezas, então totalmente cercada, com muralhas, né, de proteção. Então eles precisavam ter uma boa estratégia para poder conquistar Jericó. Isso depois está aqui no capítulo 2, né? Eles primeiro vão fazer uma estratégia de espionagem. Olha para você ver aí uma característica importante de Josué. Esse menino, esse rapaz que desde lá, o Egito, veio caminhando, veio sendo capacitado com Moisés nessas estratégias de militares, essa liderança dele faz com que, para que ele saiba como conquistar Jericó, que era essa cidade fortificada, ele faz primeiramente uma espionagem. Então aqui no capítulo 2 aparece assim, Josué 2, versículo 1, de Setim Josué, filho de Num, mandou secretamente 2 espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e aí se hospedaram. Então, olha, ele determina que 2 pessoas vão até Jericó para quê? Para que veja como que é o estilo de vida, como eram as estratégias de defesa que eles usavam para que a cidade se mantivesse livre. E eles vão, então, fazer esse trabalho para Josué. E aí eles têm a ajuda de Raabe, que era essa prostituta, que acaba se tornando aí uma aliada, quase que uma aliança que ela faz. Ela fala, olha, eu dou para vocês abrigo, proteção aqui na minha casa. Por que uma prostituta? Um lugar que não seria um lugar neutro, ninguém iria procurá-los ali. Ninguém desconfiaria, né? Não. Mas Deus, que vai usando tudo e todos, usa aí de Raabe, essa mulher, para permitir que esses espiões israelitas possam entender e possam voltar e dizer para Josué como eles viviam ali, e eles possam, então, no capítulo 6 de Josué, é que vai aparecer a grande luta e a queda das muralhas de Jericó e a tomada dessa cidade. Só aproveitando e lembrar que Raabe, ela vai ser essa mulher que vai ajudar então o povo israelita na conquista dessa terra, e depois vai ser uma das mulheres lembradas aí na própria história de Jesus. Né? No livro lá do Evangelho de Mateus aparece o nome de Raabe. Né? Em Mateus 1, quando fala a genealogia de Jesus, aparece que Raabe é uma dessas mulheres que Deus utilizou ao longo da história para ajudar o povo de Deus. E quando nós estudamos sobre as mulheres da Bíblia, nós citamos Raabe. Raabe vai ser uma grande personagem. Então, Deus escolhe, Deus é um estrategista, né? Quando a gente começa a ver os planos de Deus,
E eu estou aqui pensando, realmente, essa terra prometida, Canaã, que eu, na minha santa inocência e poderosa ignorância, imaginava que era uma terra assim, tipo assim, um deserto cheio de árvores, com realmente aqueles rios lindos, caudalosos, esperando alguém tomar posse disso aí. Estou sabendo agora, graças a Deus, as minhas mestras e a essa oportunidade de estudo, que realmente era uma terra já dominada, só que era dominada por idólatras. Era um povo cruel, faziam seus sacrifícios, ofendiam a Deus com suas idolatrias, e Deus vai então oportunizar que essa terra seja renovada. Que esse povo que ali habitava, que Deus os via como indignos de uma terra tão produtiva, fosse dominados e cedesse seu lugar ao povo de Deus que realmente se instalava ali dali para frente, né? Sim. E por isso que aqui eu aproveito só para falar, dar uma visão do Antigo Testamento que nem sempre é compreendida. Muitas vezes as pessoas não gostam, né, dos livros do Antigo Testamento. Ah, mas eu leio esses livros, só fala de luta, de guerra, de batalha, de gente que mata um e mata o outro. Ah, não gosto dessa parte da Bíblia, Deus, que é Deus dos exércitos, papapá. Então, é aí que vem para nós o entendimento. Porque ao entender por que esse povo de Deus na Bíblia do Antigo Testamento aqui aparece dessa forma, porque era um povo que precisava se fortalecer diante de outros povos ali. Povos que eram pagãos, no sentido de que não cultuavam a Deus. Sim. E aí, de uma maneira muito natural, no meio de tantos povos, Deus escolheu o povo de Israel para que dele Deus formasse realmente o povo de Deus e pudesse ir conquistando e até santificando esses povos em volta. Conquistando fronteiras, conquistando terras e conquistando corações. Corações, exatamente. Então, por isso que o Antigo Testamento, ele aparece essas histórias tão fortes de batalha, como eu havia dito, exatamente porque eles precisavam se solidificar com um povo grande no meio daqueles outros povos que eram também muito fortes, militarmente, economicamente, e às vezes Israel era uma porção. Então, por isso que às vezes é muito importante ler o Antigo Testamento com esse olhar. E Ieda, eu quero aproveitar já aqui também, já que nós estamos falando de Josué, da história de Josué, estamos sabendo que ele é um grande homem, um braço direito de Moisés, tornou-se também uma grande liderança para conduzir esse povo. Mas e como é que vai se dar o ocaso de Josué? Como é que se dá a morte de Josué e como é a sua sucessão? Então, essa parte vai estar lá no livro de Josué, no capítulo 24, né, que ele vai falar sobre a morte de Josué. Josué também morre aos 110 anos. Né, ele é enterrado na terra prometida, na montanha de Efraim. Né, vou procurar aqui a passagem. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo de Yahvé, com a idade de 110 anos. 110 anos. Sepultaram-no no território que recebeu por herança em Tamassari, que está situada na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Josué 24, versículo 29 e 30. Então, a luta pela terra continua, né? Então, aí o livro apresenta como se fosse a conquista de uma única geração, um fato muito rápido, né? Tomou a terra, mas essa conquista levou muito tempo, 2 séculos, né, de luta pela conquista da terra. Né? E o que o livro retrata aí, ele quer, a questão teológica, é a questão da fidelidade a Yahvé, a relação de Deus com o seu povo. Né? Ora, quando é fiel, vence. Né? Então vai falar sobre a fidelidade e a infidelidade do povo. E quando é infiel, Deus quando o é pune. infiel, ele volta de novo a ser escravo, a viver um sistema de morte. Né? A fidelidade a Yahvé sempre é produção de vida, né? E vida plena, vida em liberdade. Então essa conquista da terra vai levar um tempo,
Então passa uma geração, aí morre Josué, né? E a próxima geração, aí a gente vai ver em Juízes, né? Que pecou, foi infiel a Javé. E aí eles passam de novo pela luta e sempre, né, Javé suscita um herói libertador, um líder, né, alguém que vai estar na frente com o carisma, né, com o poder de Deus, com a graça de Deus, para poder conduzir o povo. E o povo só vai ter mais descanso mesmo com a chegada do rei Davi, né, que aí entra o início da monarquia. É importante ver que entre esse intervalo do início da conquista da terra e a morte de Josué, como Ieda colocou, vai ter aí em todo o livro de Josué muitas batalhas, né, Ieda? Josué é aquele que vai sempre chamar esse povo a retomar essa aliança com Deus. Então, aparece no capítulo 6 de Josué, aquele texto conhecido pelas pessoas, que é a tomada de Jericó, como eu falei no capítulo 2. Então, eles ficam 7 dias rodeando Jericó, que é uma estratégia de batalha. Ou seja, impondo um pouco de medo. Nós estamos aqui por perto, vocês ficam de sobreaviso. Então, eles fazem essa ronda sobre Jericó. Deus dá a eles como eles deveriam agir no 7º dia, né? Ao mesmo tempo, deveriam tocar as trombetas e confiar de que, no fundo, quem estava como grande comandante daquele exército de Israel era Deus, era Javé. Então, aí no capítulo 6, eles tocam as trombetas, o povo, então, com a confiança de que Deus age sobre eles, as muralhas se caem. Claro que aqui nós estamos falando de uma questão épica. Aconteceu exatamente desse jeito? Não. Nem sabemos, né? Nem sabemos. Aqui ele está querendo mostrar... Aí, né? Exato. Está querendo mostrar o quanto a gente confia em Deus, Deus age. Então, as coisas tendem aqui a ser maiores exatamente para chamar a nossa atenção. E acho que talvez Ieda pudesse falar um pouquinho do capítulo 24, Ieda, quando fala dessa grande aliança que Josué chama o povo a fazer em Siquém. As tribos se reúnem em Siquém, né? Então, ela está lá no capítulo 24, começa do 1 até o 28. Né? Então, Josué, antes da sua morte, ele reúne, né, todos das tribos de Israel em Siquém, na cidade de Siquém, né, e convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus oficiais, e fez com eles como se fosse uma aliança. Né, e fala para eles decidirem a quem eles querem servir. Porque daqui para frente vai ser cada um com a sua tribo, né? Porque é um testamento que ele deixa. E o testamento dele, o que é bonito, ele fala assim, vocês têm que amar a Javé. Amar a Javé acima de todas as coisas. Esse é um das orientações que ele dá para o povo. Mas ele sabe que o povo vai se afastar de Javé. Então eles falam, eu e minha casa nós serviremos o Senhor. Eu e a minha família, daqui que vem essa decisão, e o povo tem que tomar uma decisão também. Vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que ter consciência de a quem vocês querem servir. Deixa eu ler esse textinho, essa parte, que acho que é bonita, e aí você continua, Ieda. No capítulo 24, versículo 15, versículo 15. Contudo, se vocês acham que não é bom servir a Javé, escolham hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses que seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus na terra dos quais agora vocês habitam. Eu e minha casa serviremos a Deus, ao Senhor. Então, essas são palavras, as pessoas usam bastante esse trecho. Isso. Vem aqui, é um texto de Josué.
vocês têm que agora tomar uma decisão, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é uma atitude de consciência que o povo tem que tomar, porque daqui para frente cada um ele vai morrer, depois vai vir os seus sucessores, né? Exato. E nós também, atualizando a palavra de Deus para o nosso hoje, sempre nós temos que tirar uma lição, né? Nós também somos chamados por Deus, nós somos escolhidos por Deus para termos a missão, né, de ser pais, mães, sacerdote, né, uma vida religiosa. Nós também somos escolhidos e também nessa caminhada, né, nós encontramos dificuldades, né? Todos nós encontramos, às vezes num emprego, né, nós temos uma vocação, às vezes não estamos muito satisfeitos, mas o que é que o livro de Josué, o que Deus quer nos dizer, né, com esse personagem? Tenham fé, né? Sejam firmes, sejam corajosos, porque eu estou com você, eu jamais te abandonarei, né? Então, muitas vezes nós abandonamos Deus, né? Nós abandonamos Deus, mas Ele está sempre presente com a gente tem que fazer essa opção por Ele também, porque Deus, Ele não igual Josué, tem uma parte que ele fala, né, que nós devemos amar a Deus. Deus não deve estar na nossa vida como prioridade, não segundo plano. Deus deve ser prioridade na nossa vida. E muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus e Deus como coisa secundária. E aí que nós sofremos, né? Aí a coisa fica mais difícil, as batalhas sem Ele é difícil demais. Né? E como nossa história ainda está sendo escrita, nós ainda não fechamos o livro, nós continuamos com essas tendências sempre de querer deixar um pouquinho Deus de lado, fazer a nossa vontade, e sempre Deus vai puxar um pouquinho a orelha, peraí, não é assim. Então, os problemas e os desafios que a gente vê ao longo da vida, nas sociedades, no mundo, é uma forma de Deus dizer, para e pense, será que vocês continuam no meu caminho, continuam, a sua casa continua servindo a mim? Né? São algumas reflexões que a gente faz, e eu quero aqui encerrar, então, essa belíssima história de Josué como um grande líder, um grande homem que conduziu o povo a lugar seguro, a terra firme. Que fique para nós também essa determinação em cada um de nós, que temos as nossas casas para serem guiadas pela palavra do Senhor, que nós façamos esse papel de Josué, né? Nos mantendo como vigilantes para que não esqueçamos a sua palavra. Fiquem com Deus, um feliz dia para vocês hoje, que vocês não deixem de continuar acompanhando esses belíssimos personagens da Bíblia. Até lá. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Agradeço Maria a todas vocês Imaculada. E até o próximo programa. Até.